Ora, sejam muito bem-vindos. Hoje trago um assunto que certamente será muito polémico. Comparação do bairro social português com a favela brasileira. Mas antes de mais, quero-vos falar um pouco sobre mim, porque tenho que vos dar algum contexto. Então, eu nasci na cidade do Porto e, portanto, eu conheço muito bem a cidade. Também já morei em Lisboa, então conheço um pouco, apesar de que não conheço tão bem Lisboa quanto o Porto. Eu nasci num lugar pobre, a minha família tinha uma renda baixa, era um típico trabalhadores. Eu conheci nos meus tempos de escola muita gente que era pobre, muita gente que morava nos bairros sociais, apesar de eu já ter morado próximo de um. Nunca cheguei a morar diretamente num bairro social, mas conheci muitas pessoas lá, fiz amizade com muitas e então eu conheço muito bem o que se passa nos bairros sociais. Em relação ao Brasil, eu moro no Brasil tem 10 anos. A cidade que eu morei mais tempo foi Salvador da Bahia. Nos tempos que eu cheguei, o Nordeste era o lugar com mais mortes por 1000 habitantes no Brasil. O lugar, segundo as estatísticas, o lugar mais perigoso. Eu conheci várias favelas de Salvador, andei por elas, por grande parte delas, inclusive havia gente baiana que brincava que eu conhecia mais Salvador e a Bahia ou o Brasil do que eles. E então eu conheço muito bem as duas realidades. Aí lá vou eu para Salvador. Quando eu estou entrando em Salvador, para quem não sabe, Salvador é muita favela por todo lado, muita mesmo. Mas eu não estava vindo de avião, eu estava vindo de ônibus. Então eu ia sair na rodoviária de Salvador e depois meu hostel era na Barra. E eu vou, pego o ônibus para Barra e lá vai o ônibus por meio de Salvador, serpenteando. E havia uma parte que ele ia passar bem por uma rua que é cheia de favela de lado. E quando eu passo, ele para o ônibus e eu olho e vejo assim um monte de gente assim que eu sei lá o que eles poderiam, um monte de gente pobre, né? E eu fiquei assim preocupado porque no dia que eu pesquisei dizia que as cidades do Nordeste naqueles tempos eram as mais perigosas do Brasil. Então eu comecei a ficar assim nervoso, assim, tipo, eu com essas coisas todas aqui, gringo, todo mundo aqui é negão e eu aqui branco, vai dar para ver logo a 100 metros de distância que eu sou gringo. E eu lá assim muito preocupado. Eu já vou ser assaltado aqui. Vou ser assaltado, sem chance. Aí o ônibus andou. Continuou andando e saiu daquele lugar e começou a ir pela marginal que vai pela orla lá, que vai por aquele marzão lá. Quando eu olho, eu começo a ver o mar e finalmente chego na Barra. E eu fiquei assim quase hipnotizado. Aí eu saio do ônibus, eu olho, eu olho e parece que vem assim uma energia. Eu vejo as pessoas andando na rua falando aquele marzão, aquele todo, o som ao longe e parece que vem assim uma energia assim na minha direção. Não sei se era Jesus Cristo, se era um orixá, o que era. Vem uma energia e começa a entrar em mim. Sabe aqueles caras quando você tá jogando videogame e que tem aquele negócio enchendo energia? Tic, 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 tic. Era o mesmo. Uma energia entrando em mim. E de repente eu passei de isso
paraíso. E eu fiquei maravilhado. E que lugar é esse, gente? Agora vamos lá falar um pouquinho da minha experiência no Brasil para comparar com Portugal. Então, eu cheguei ao Brasil em 2015 e eu no início fui para o Rio de Janeiro, mas rapidamente, após uns dias, eu fui morar para a Bahia, para Salvador, da Bahia. Por um completo acaso, eu fui parar em Salvador. Foi mesmo uma coisa do destino. Não sei, fui parar lá totalmente ao acaso. E então, quando eu cheguei em Salvador, Salvador ainda tinha muita pobreza, ainda não havia não era tão moderno quanto hoje. Também foi há 10 anos atrás, mas a diferença de Salvador era consideravelmente grande, apesar que ainda existem muitas favelas em Salvador, e Salvador é uma cidade que tem muitas favelas. Grande parte da cidade é favela. Claro, depois há podem classificar diferentes tipos de qualidade de vida que possa lá existir, mas eu digo, de um ponto de vista de um português europeu, não vai fazer muita diferença, né? E então, eu conheci muitas favelas. A primeira favela que eu conheci e que eu entrei foi uma favela que diziam que era uma favela muito perigosa e para eu não ir para lá e não sei o quê. E eu fui para essa favela. E eu entrei nessa favela e saí nessa favela e não aconteceu absolutamente nada. E as pessoas pareciam simpáticas. Ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, num bairro social. Se não forem roubados, com certeza que as pessoas vão se meter com vocês, vão perguntar o que é que estás aqui a fazer, ou o que é que estás para aqui perdido, ou qualquer coisa parecida. Aliás, sempre me diziam para quando passar num bairro, passar em ritmo acelerado. Eu tenho a experiência de que passar num bairro social em Portugal é mais perigoso do que passar numa favela, por exemplo, no Brasil, por exemplo, em Salvador. Eu passei em várias favelas, durante o dia vocês podem passar em várias favelas e não vai acontecer nada. As pessoas vão ser extremamente simpáticas para vocês. Talvez hajam as pessoas com um ar mais esquisito, mas vão falar com vocês absolutamente normal. Agora, claro, vocês não podem chegar lá cheios de ouro e de riqueza e demonstrar ouro e riqueza, porque no meio por mais gente trabalhadora que existe ali no meio, sempre tem algum que se dedica realmente ao roubo e essas coisas todas, e esse é o grande problema, né? Inclusive eu cheguei a ver alguns roubos, mas por absoluto descuido das pessoas, muitas vezes porque eram turistas inocentes ali, desavisados ali, não seguirem as recomendações de segurança, né? Tipo, por exemplo, em Salvador também uma vez eu tinha uma turista que ficou hospedada em minha casa e disse a ela: olha, não uso telemóvel na rua, não uso celular na rua. E ela, tá. Só que começou a andar no meio dos bairros, no meio dos bairros não, no meio das favelas, porque eu disse a ela: olha, podes ir à vontade para as favelas que não acontece nada, é tranquilo aqui. Só não andes é com o celular à mostra. E ela, o que ela me disse foi que ela ficou tão deslumbrada por de facto não haver perigo no meio da favela que ela começou-se a sentir demasiado à vontade. E quando se sentiu demasiado à vontade, começou a fazer chamadas com o telemóvel. E foi nesse momento que apareceu um tipo do nada e roubou o telemóvel dela. E ela tentou reagir e ainda foi pior, né? Mas por sorte não aconteceu nada de grave. Mas sim, tomando as devidas precauções, nunca vi nada de mais. Sempre há assaltos nessas cidades, mas também existem assaltos em outras cidades europeias, né?
Agora, o que realmente torna mais perigoso uma favela do que um bairro social português é no caso do tráfico de droga. É aí que sim, mas aí não envolve turistas ou não envolve diretamente, pelo menos, o cidadão normal, aquele cidadão que é trabalhador e que não se mete no tráfico de droga. Geralmente não envolve essas pessoas. Agora, que existe sim mortes de traficantes se matarem uns aos outros, e isso que faz elevar as estatísticas que depois se vê acerca daquelas cidades, isso que sim é mais perigoso, enquanto em Portugal, pelo menos era mais normal, quando haver essas caramuças entre gangues, ser facadas, ou ser lavar um morro com açuqueira, ou enfiarem com um taco em alguém, mas geralmente não era dar um tiro em alguém. No Brasil não, no Brasil geralmente é mais... Também existe facadas, é óbvio, mas é muito mais comum haver mortes entre traficantes. Agora, não é tão comum haver morte entre um traficante e uma pessoa comum ou um turista. Não é tão normal de acontecer. E por isso é que muitas das vezes pode-se andar nas favelas e não existe problema nenhum. Porque ao contrário do bairro português, onde existe a ideia territorial, de defesa territorial, de que as pessoas de fora não podem entrar no bairro, as pessoas desconhecidas não podem entrar no bairro, essa noção não existe na maioria das favelas. Na maioria das favelas você pode entrar à vontade e que ninguém se vai dirigir a vocês, por vocês serem estranhos lá. Então, por um lado, é mais seguro para o cidadão comum, por outro lado, é mais perigoso porque existem tiroteios na favela que não envolvem pessoas comuns, normalmente envolvem ou a polícia contra os traficantes ou mesmo entre os traficantes ou entre as milícias. Então é isso. Inclusive eu posso vos dizer que eu tenho experiências espetaculares. Eu cheguei a morar numa dessas favelas e era bem lá no centro, no meio daquelas casinhas pequenas. E inclusive eu morava, quando eu fui para lá eu era estudante, e então eu morava numa casinha pequena, era um anexo atrás de uma casa. Eu fui mesmo para o Brasil para experimentar o Brasil a sério, para conhecer realmente como é que os brasileiros são a sério. E então eu conheço como é que os brasileiros são a sério, desde o brasileiro rico até o brasileiro mais pobre que vocês possam imaginar. Eu conheci todo tipo de gente. Todo tipo de gente, desde o tipo mais paupérrimo, mais na situação mais miserável que vocês conseguem imaginar, desde um sem-abrigo até o tipo que é milionário, que tem um bruto carro, que pilota avião, que tudo. Eu conheci todo tipo de gente, classe média, tudo. Conheci todo o tipo de gente do Brasil. E então o que eu vos posso dizer é que muitas da gente que mora nessas favelas são gente humilde, são gente simples, são gente que tem uma vida simples, de trabalhar e de fazer o seu contributo para a sociedade, e não andam nas drogas. E então não é tudo igual. Então eu morei lá numa casa bem simplesinha, mais simples que lá tinha, um anexo de uma casa, e era muito engraçado porque aquilo, quando os baianos gostam muito de música, é a maior parte dos brasileiros, né? Exceto os do sul, não existe essa noção, mas a maior parte dos brasileiros gostam muito de ouvir música nas alturas. Então quando eu estava lá no meio da favela, perguntavam-me se não me incomodava o som. Para mim não me incomodava nada, porque para mim aquilo era tudo novidade, então eu achava graça àquilo. Não era como se vocês... Eu dizia sempre que quando eu fui para o Brasil foi como se eu tivesse feito uma viagem até Marte, porque a diferença cultural era tão grande que era como se eu estivesse num planeta completamente diferente. Então perguntavam-me se aquilo não me incomodava nada. E eu até me ria, porque aquilo às 5 da manhã, imagina, às 5 da manhã, às 6 da manhã, eu já tinha uma vizinha a botar, uma velha, né? A velha era botar a rocha, aquela música da sofrência, lá, já estava ouvindo a rocha. E eu dizia, eu nem preciso da rádio, porque eu posso sintonizar na música dos meus vizinhos.
Na esquerda eu tenho a Rocha, tenho a velha lá que gosta da sofrência, do Pablo e não sei mais quem. Depois tem o gajo que ouve lá o meu outro vizinho, que ouve o axé, que é jovem, né? Que é mais alegria, mais loucura. E ouve o axé, ouve o Léo Santana, o Harmonia do Samba, sei lá, o Parangolé, tudo. Então, e depois tinha outro vizinho que ouvia mais as músicas de outros lugares, sei lá, as músicas mais do Rio de Janeiro, ou um MPB, coisas assim, ouvia um pouco de tudo. Então eu ali tinha tudo, aquilo era acordava às 6 da manhã, aquilo era uma alegria, ali não dava para ser mesmo que fosse um gajo pobre, não dava para ser triste, porque aquilo era uma injeção de música baiana que a pessoa acordava logo cheio de energia. E depois é um clima tropical, né? Quente, não havia frio, não havia nada, enfim, foi uma experiência fora de série. E para vocês terem uma noção, é gente humilde e gente boa. E eu, quando cheguei lá, eu lembro-me que eu não tinha nada. Eu era um estudante, também não tinha muito dinheiro. E eu comecei a conhecer gente com muita facilidade. Comecei a conhecer pessoas com muita facilidade. E a uma certa altura eu fiz amizade com uma certa pessoa. E a pessoa perguntou-me: o que é que tu precisas? O que é que te está a faltar? E eu: olha, não tenho nada em casa. E no dia seguinte a pessoa apareceu lá com tudo. Deu-me... trouxe lençóis, trouxe fronhas, trouxe coisas para a cozinha, deram-me até um colchão para eu dormir. Aquilo eu não precisei de comprar nada, encheram uma casa cheia de coisas. Nos anos 90, para quem é mais jovem, esta juventude que está aí a ver-me, nos anos 90 Portugal era um lugar bem mais perigoso do que é hoje em dia. Eu lembro-me que naquela altura, por exemplo, os carros, era tempo de rádio, não é? E então, não sei se vocês já repararam, mas os rádios, pelo menos os mais antigos, que os modernos também têm, mas os mais antigos, eles têm um painel retrátil que vocês carregam no botão e sai o painel. Ora, isso nem sempre foi assim. Nos anos 90 os rádios não eram assim. Só que a quantidade de roubos de rádios era tão grande que os fabricantes começaram a fabricar esse tipo de rádios. Efetivamente, no início era muito comum a pessoa estacionar o carro em várias partes do Porto e quando chegar lá ter um vidro partido e não ter mais rádio. Então, aquela região que vocês veem hoje bonitinha da Ribeira, onde os turistas vão todos tirar as fotos, provar a francesinha ou beber o vinho do Porto, aquela zona era uma zona de voluta, com muita degradação, eram casas velhas e quem morava ali era gente pobre e ali havia muitos assaltos. Havia prostituição, havia assaltos e havia essas coisas todas. Inclusive era muito comum acontecer assaltos. Eu lembro uma vez eu fui à festa de São João com um amigo e eu já não lembro o que é que ele tinha. Eu não sei se era um telemóvel novo daqueles caros, o mais top da Nokia. E para vocês verem, em Portugal também era complicado andar a mostrar riqueza e andar com telemóveis. E eu sei que a gente ia no meio daquela gente do São João e fomos roubados ali na hora, um tipo lá da Ribeira. Eu estava do lado, não me aconteceu nada, mas ele que estava com o telemóvel, o tipo encostou-se a ele e abriu assim o casaco e mostrou-lhe, no casaco dele tinha um bastão, tinha facas, tinha tudo. E ele só disse: passa para cá, né? Que é o equivalente do perdeu do Brasil. E foi ali logo roubado na hora e não teve nem chance. E aquilo estava cheio de gente em volta, porque era o São João, né? E ninguém fez absolutamente nada. Também ele não esboçou o mínimo de reação, porque era perigoso, né? Porque ele levar uma facada logo ali na hora.
Então, nos anos 90, para quem não sabe, Portugal era perigoso. Havia muitos roubos. Talvez não fosse, em Portugal era capaz de haver mais facadas, não havia tanto aquela coisa de levar um tiro por alguém tentar roubar um telemóvel, um celular no Brasil, né? Isso creio que não. Não aconteceria de vocês levarem um tiro por, por alguém vos tentar roubar o celular, como acontece no Brasil. Porém, uma facada já não digo que não pudesse acontecer. Ou levarem uma bastonada, ou levarem um murro, se vocês tentassem esboçar a reação. Lembro-me também que, por exemplo, os bairros sociais, quando se passa num bairro social, é muito complicado. Eu lembro-me das vezes que eu passei nos bairros sociais, se tivesse lá alguém e nos visse a passar, essas pessoas vinham-se logo atrás de nós e tentar nos roubar, não é? Inclusive eu fui roubado quando eu era pequeno. Foi a única vez que eu me lembro de ter sido roubado, mas roubaram-me num bairro, eu ia a passar, eu ainda era muito pequeno e roubaram-me o relógio que eu tinha acabado de receber, o que foi uma grande tristeza, porque foi um presente muito bonito. Mas então realmente ser roubado num bairro social não é uma coisa do outro mundo em Portugal. E naquele tempo era muito pior, naquele tempo havia mais pobreza e então realmente acontecia muitos furtos, não é? Eu conheço muita gente dos bairros e não vou dizer que essas pessoas sejam pessoas más. O que eu vou dizer é que são pessoas que têm um sentido territorial. Então eles realmente não gostam que pessoas de fora vão para o seu espaço ali. Realmente existe uma revolta. É assim, existe gente nos bairros sociais que realmente faz coisas, roubos e vive de roubos e revive dessas coisas, mas também existe gente boa que são pessoas perfeitamente normais, que são trabalhadores perfeitamente normais e que não roubam e que não fazem nada dessas coisas. Então existem os dois mundos. Então não é por ser um bairro social que só temos pessoas que roubam, isso não é verdade. Nos bairros sociais temos pessoas que roubam, temos pessoas que fazem tráfico de droga e temos pessoas que se calhar nunca fumaram um cigarro na vida delas, que não bebem álcool e que simplesmente têm uma vida normal de trabalho do dia a dia como qualquer outro cidadão em qualquer outra parte do país. E então é preciso conviver com isso. Inclusive eu conheço gente que andava nesse mundo e eu por sorte nunca me meti nisso, mas conheci muita gente que quando era adolescente era delinquente e fazia coisas de 30 por uma linha. Provavelmente muitos deles eu já não vejo há muito tempo, provavelmente já estão presos, infelizmente. Mas realmente depois dos anos 2000 a coisa começou a melhorar